nós estávamos na reunião lá na Tijuca, tivemos uma difícil missão, né, Bendor? Tivemos que concorrer com um trio elétrico. Imagina, o Bendorite pregando e um trio elétrico no fundo, arrebentando no som. Mas no meio de um barulho, foi um barulho bem ensurdecedor, né? Mas o Espírito Santo comunicou algo no meu coração, que não é o que eu vou falar aqui hoje, mas só queria deixar para vocês pensarem. Nós escolhemos aquilo que nós queremos ouvir. Porque, muito embora estava um barulho muito maior lá fora do que dentro onde nós estávamos, eu escolhi ouvir o que o Bendorite estava falando. O Espírito Santo falou isso comigo ontem, assim, no meio daquela guerra, daquele tumulto, né? O trio elétrico parou bem em frente à nossa janela, bem em frente. Jesus. Mas, muito embora os tumultos externos, nós sempre vamos poder escolher a quem nós queremos dar ouvido. Entende? Só uma reflexão. Levítico, capítulo 24, versículo 1. Disse mais o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que te tragam para o candeeiro, azeite de oliveira puro, batido, a fim de manter uma lâmpada acesa continuamente. Arão a conservará em ordem perante o Senhor, continuamente, desde a tarde até a manhã, fora do véu do testemunho, na tenda da revelação. Será estatuto perpétuo pelas vossas gerações. Sobre o candelabro de ouro puro, conservarás em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Continuamente. Eu não sei se eu vou conseguir replicar aquilo que eu falei na semana passada, porque em cada lugar que eu fui, eu comecei com esse texto e o Espírito Santo me conduziu por uns caminhos. Mas o que eu queria dizer hoje aqui, e talvez seja bem breve, não seja nada misterioso, não. Esses sacerdotes, eles tinham uma obrigação, segundo a lei naquela época, no Antigo Testamento, né? Era a responsabilidade daqueles sacerdotes, do sumo sacerdote, que era Arão, e do sacerdote, que era a sua linhagem, manter uma lâmpada acesa do lado de fora do templo, da congregação, continuamente. Aquela lâmpada ela não poderia se apagar, em hipótese alguma, em circunstância alguma. Havia trabalhos que os sacerdotes faziam para que aquela lâmpada não se apagasse. Se eu não me recordo bem, eu acho que está em Êxodo, em Êxodo 25, fala de como era esse candelabro. Aquele candelabro que a gente vê aí dos judeus aí de 6 ou 7 pontas, né? Enfim. E quando a gente pensa em luz, né, sociedade moderna, a gente já pensa logo nessa luz aqui, né? Uma luz, é só interruptor. Naquela época não era assim, né? Tinha que ter azeite, o azeite tinha que queimar, era todo um trabalho, todo um processo, né? Todo um processo para se manter aquela chama acesa. Mas o que me chama a atenção é o que aquela lâmpada representava. Aquela lâmpada acesa continuamente, ela fazia uma alusão à presença do Senhor no meio daquele povo. Povo esse que o Senhor escolheu para si, para ser como exemplo, né? Israel. Então aquele povo tinha a presença do Senhor continuamente próxima a eles, através de seus profetas, de seus sacerdotes, né? Isso nos traz aos dias de hoje, mesmo num texto do Antigo Testamento. Por quê? Porque nós temos que ter a presença do Senhor, a chama do Senhor em nós, continuamente. Continuamente. Porém, para que essa chama se mantenha acesa dentro de nós, existe um trabalho a ser feito. Existe um exercício, eu não sei que palavra você daria, mas existe um caminho a ser percorrido para que essa presença, essa chama, ela se mantenha dentro de você. Você pode, por exemplo, vou pegar o exemplo do meu amigo Diego, que é chegado num churrasco, né? Acostumado
acender as brasas lá do carvão lá. Se você pegar numa brasa, no meio de uns carvões lá, e você escolher a brasa mais incandescente que estiver ali acesa, e tirar ela do meio daquele braseiro, o que acontece com essa brasa ao longo do tempo? Ela se apaga. Por mais incandescente que ela seja, por mais que ela seja mais viva ali, ela se apaga. E é engraçado eu estar falando isso, porque nós estamos entrando numa época agora aí de pré-carnaval, né, que é um ambiente muito espiritual, é um momento muito espiritual. Né? Você já vê notícias aí de pessoas já morrendo, enfim, tragédias por conta dessa data. Né? Bom, mas não é o caso. Então nós temos um trabalho a ser feito. Temos uma manutenção de comunhão com o Senhor. Compreende o que eu falo? Estevão, antes de morrer apedrejado, no discurso dele, perante esse sacerdote, né, ele diz, falando assim, vós sempre resististes ao Espírito Santo. Vocês são homens de dura cerviz. Né? Quem estava ontem na reunião entendeu o que é dura cerviz, que o Benoit se explicou. Dura cerviz. Né? Ele falou, lá vou usar o exemplo do Bendona, ele falou que você bate no boi tanta frequência, no lombo dele, que ele fica com a cerviz dura, já não sente mais nada, já é insensível àquela punição. Né? E Estevão ele usa esse exemplo, vocês são homens de dura cerviz, vocês sempre resistiram ao Espírito Santo. E do outro lado, você vê Paulo falando, se não me engano, em 1º ou 2º Tessalonicenses 5, 16, 17, por aí, falando assim, orai sem cessar, dando aqueles conselhos dele, fala assim, e não extingais o Espírito, ou não apagueis o Espírito. Teve uma tradução que eu li num grupo, acho que foi no da tua, não foi, Samuel? O fulgor. Não tirar o fulgor do Espírito, né, que tem dentro de nós. E dentro de nós habita o Espírito Santo, amados. Só que, assim como qualquer pessoa que está ao seu lado, o Espírito Santo, o relacionamento que tem que ter com ele, existe uma lapidação. Né? Quem é casado sabe que todo dia é um aprendizado, todo dia porque é um investimento de relacionamento. Não espera você, por exemplo, só ir ao grupo caseiro no meio de semana, ir aos domingos ou sábados, às reuniões gerais, achando que isso já é o suprassumo daquilo que Deus tem para você, porque não é. Não é. A chama elas tem que estar dentro de nós, ardente, continuamente. Continuamente. E aí nós não podemos, não devemos resistir ao Espírito Santo. Quantas vezes, amados, quantas vezes nós, ao longo do caminho, resistimos ao Espírito Santo? Ou às vezes temos até vergonha de orar, porque se passou tanto tempo. Já aconteceu isso comigo, estou falando que aconteceu comigo. Um momento da minha vida que eu fiquei tanto tempo sem orar que eu fiquei com vergonha de orar. Falei, caramba, o que eu vou falar agora com Deus? Mas aí eu ia para o papel, ia para a carta, pegava uma caneta, começava a escrever, rabiscar umas orações com Deus, por vergonha. Vergonha porque em dado momento da minha vida eu rompi, eu quebrei esse relacionamento. Da minha parte, não da parte de Deus, nunca foi da parte de Deus, nem nunca vai ser. Compreende? E esses homens, essa lâmpada, essa chama, ela tem que estar acesa por que motivo? Por que motivo a chama ela tem que estar acesa dentro de nós? Porque Jesus fala que nós somos a luz do mundo, amados. Nós somos a luz que o mundo espera ver a manifestação. Não é isso? Se a luz que há em nós não for manifesta, como aqueles que estão lá fora hão de ser salvos? Me diz. Hoje nós escolhemos estar aqui, nessa reunião. Você acordou cedo, veio para cá, se dispôs a ouvir alguém falar. Para sua sorte ou azar, sou eu que estou falando, mas cara, é uma escolha que você fez. Só que essa escolha de levantar cedo e vir para cá, essa disposição firme tua, tem que ser todos os dias da tua vida. Eu acordei num sábado, de manhã,
não me recordo o que aconteceu, na verdade. Não sei se eu tive um sonho. Eu não sei o que aconteceu de verdade. Mas eu acordei assim, ó. Eu acordei falando assim. E é só isso que eu me lembro. E me lembro do porquê, mais ou menos. Mas eu não estou ficando maluco, não, tá? Eu acordei assim, falando. Pô, se eles soubessem... se eles soubessem. Se eles soubessem como é viver para Jesus. Como é estar com Jesus. Como é se doar para Jesus. E quando eu falava a eles, eu sabia, eu acordava tendo o entendimento que eu estava falando da igreja. Da igreja de Jesus. Porque hoje a gente vê muito entretenimento e pouca vida no reino de Deus. É muito cristão procurando algo para se encher do que, de fato, querendo pagar o preço de viver para Jesus. E esse preço, eu me lembro que Paulo, por exemplo, quando foi preso, não foi impedido de pregar o evangelho. Aliás, as cartas que estão escritas aqui para nós, a maioria delas estava preso. Se eu não me engano, todas elas, né? Agora eu não posso afirmar. Depois eu vou consultar os universitários. Entendeu? Mas preso. Paulo preso ganhou uma família para Jesus. Teve a oportunidade de sair da cadeia, mas não saiu. Os grilhões se abriram, soltaram, ele podia sair e ir embora, mas não fez. Aí eu fico me perguntando, se fosse nós no lugar desses irmãos, eu fico pensando, se o primeiro açoite que a gente tomasse, a gente já ia querer reclamar com Deus. Senhor, estou aqui pregando o evangelho, falando, igual ontem lá. Pô, Senhor, estamos aqui falando de ti, aqui, pô, um carro alegórico, um trio elétrico passando aqui na frente. Pô, misericórdia. Dá até vontade de fazer igual o João, né? Por que a gente ora agora e manda fogo do céu para queimar todo mundo? Não, mas não é esse o caso, amado. Não é para isso que nós fomos criados. Nós fomos criados para manifestar a luz do Senhor que há em nós. E cada momento em que nós deixamos de fazer isso, são oportunidades que são perdidas. Tempo. Tem pessoas que falam que tempo é dinheiro, né? Não, tempo é vida. Tempo é vida. E se você deixou de usar o teu tempo em prol daquilo que realmente importa, e eu falo isso sempre quando eu tenho a oportunidade de falar, eu falo mesmo, o teu trabalho, a tua faculdade, a tua vizinhança, a tua família. Eu falei aqui, acho que foi semana retrasada, o cara quer fazer missão lá na África, podendo fazer missão na casa dele. A família não foi ganha ainda, mas está querendo ir para a África, ganhar os africanos, ganhar a Europa. Mas, pô, vamos começar a fazer missão em casa. Entende? Nós necessitamos viver o Evangelho, vivê-lo, em todo o tempo. Não existe vida na igreja e vida secular. Isso não se separa, minha vida no trabalho, minha vida da igreja. Não, você é igreja. Você é habitação do Espírito Santo. Aonde você vai, ele está. Qualquer problema que aconteça na tua vida, ele está sempre disposto e disponível para querer cooperar contigo para resolver. Qual é o nosso problema? O problema é que nós, em dados momentos, nós temos a cerviz dura. Talvez, em determinadas áreas da nossa vida, a gente não tenha dado total acesso, total controle para o Senhor tomar conta. Aí você vem numa crescente com Deus, tendo toda essa manutenção, mas quando chega um determinado momento, ou algo que você tem que abrir mão, ou algo que você tem que renunciar. Se a vida com Deus ela é uma constante crescente, se a vida com o Senhor ela é um caminho constante, não pense você que à medida que você vai se relacionando com o Senhor, quanto mais você se dá a Deus, menos você tem de você. Isso é óbvio. E não adianta tentar barganhar, amado. Não adianta tentar barganhar com Deus isso. Com Deus não se barganha. Com o Senhor não tem como ter esse tipo de barganha. Ou você é dele, ou não é. E eu estou falando para pessoas aqui hoje que pertencem ao Senhor.
que tomaram essa decisão de pertencer a Ele. Inerente à economia, inerente à política, inerente ao governo, inerente à crise, inerente a qualquer coisa, inerente às circunstâncias externas, quer morais, quer vivais, nós somos dele. Então nós precisamos decidir fazer com que a nossa chama, a presença do Senhor em nós, arda continuamente. Continuamente. Mas para isso, como os sacerdotes aqui no Antigo Testamento, não é de qualquer maneira. Por exemplo, o azeite não podia ser qualquer azeite. Tinha que ser um azeite puro. A graça, a unção, ela tem que ser pura. Nós temos que estar com o coração puro em Deus. Puro no Senhor. Ou, vou dar um exemplo aqui, engraçado meu. Algumas vezes orando com o Senhor, garote, né? 2 horas orando. Oh, Jesus, quanta espiritualidade. Aí quando terminava de falar, assim, o Espírito Santo falava no meu coração assim, bom, nessas 2 horas aí, 15 minutinhos, a gente conseguiu ter um tempo legal, mas o resto, as coisas externas, está orando, a mente voa, aí você volta para cá de novo, aí você pensa, aí o telefone toca, aí o WhatsApp toca, e você fica... Nós temos que ter um tempo de qualidade com o Senhor, em todo o tempo. E isso eu não estou falando só de você fazer aquilo que o Senhor te ensinou a fazer, nos ensinou a fazer, de fechar o quarto, a porta do quarto, em secreto, e buscar-o secretamente. Todos nós temos que fazer isso, é um ensinamento de Jesus para nós. Porém, eu quero também ir além disso. Porque quando você sai do teu quarto, quando você teve um momento com ele não fica lá no teu quarto esperando você voltar. Por isso que eu acordei dessa maneira, né? De viver, de ter um entendimento. Eu queria poder saber traduzir isso em palavras, acho que eu não consigo. Eu não consigo. De saber, de discernir que toda a nossa ação, todo o nosso movimento, tudo aquilo que nós fazemos, tudo que geramos, é por causa dele. Não tem outro motivo. Eu falei até num grupo desse aí, eu falei, bom, nós somos dele, né? E ansiamos encontrar com ele. Afinal de contas, então, por que a gente permanece nesse mundo, com tanto sofrimento, com tantas coisas ruins acontecendo, outras boas também? Por quê? Por que não já batizar o cabra e já segurar ele lá uns 5 minutos e já acabar com o sofrimento? Aí, para a glória, estar com o Senhor. Paulo falou isso, né? Falou, eu julgo que eu queria estar com o Senhor, eu queria estar com Cristo. Eu queria estar com Ele na glória, lá com Ele, melhor lugar. Mas julgo que por amor de vós, eu julgo permanecer na carne. É até engraçado quando ele fala permanecer na carne, né? A permanecer vivo, amados. Permanecer aqui, nessa terra. Só por amor aos irmãos, para poder continuar cooperando na obra deles. Entendeu? Mas nós estamos nessa terra aqui, ainda vivos, por um motivo. Para quê? Para resplandecer a glória do Senhor. Porque aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. E a pregação, ela sai da tua boca, amado. Não é isso aqui, não é o que eu estou fazendo aqui agora. Porque a pregação ela é contínua, ela é todo dia. Segundo a graça, segundo o dom que Deus te conferiu. Uns com mais graça para poder falar, se desenvolver melhor, outros menos. Mas a responsabilidade de todos nós. Entende? Tudo isso envolve o Senhor. Se você executa um bom trabalho, se você é o melhor aluno da tua escola, da tua faculdade, se você é referência para os teus familiares, se você sofre a injustiça, se você dá outra face, se você caminha mais uma milha, se você não resiste o mal, mas vence o mal com o bem, se você ora por aqueles que te perseguem e ama os teus inimigos, compreende o que eu quero falar? Não tem para onde sair, querido. O que vai te atrair lá fora? O que pode atrair? Talvez um crente, eu até acredite que atrai ao mundo, mas um discípulo de Jesus, não tem nada no mundo que o atraia. Nada. Nada. Porque um discípulo de Jesus, ele está buscando continuamente manter a chama dele acesa.
continuamente. Continuamente. Não há outra maneira. Nosso relacionamento com Deus ele é contínuo. Não tem pause, stop, play, volta, vai. Ele é contínuo. O que acontece é que se você se perde no meio desse caminho, você atrasa um pouco o teu processo. Dá um delay, um atrasozinho. Mas, talvez você esteja me ouvindo aqui, esteja aí se autoflagelando, falando, poxa, eu não estou nessa vibe, eu não estou nesse entendimento. Eu quero te dizer que também Jesus falou que ele jamais deixaria apagar o pavio que fumega. Eu, quando li essa passagem pela primeira vez, eu não entendi muita coisa. Meu Deus, que pavio que fumega, não sei o quê. Uma vez eu ouvi o Cidinho pregando, imagina aí comigo uma vela de aniversário, quando você assopra ela, sabe aquela fumacinha? Ela ainda fica, está apagada, mas não fica aquela chamazinha bem pequenininha assim. Tem uma até que se você soprar de novo, ela acende. O pavio está fumegando, amado. A chama pode não estar acesa, mas o pavio está fumegando. Então, sempre há tempo para você fazer com que a tua chama volte a arder. Amém? Não deixe sua chama se apagar. Não deixe sua luz deixar de brilhar. Porque é responsabilidade nossa. A Bíblia fala que os filhos, a criação, ela geme com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Você consegue compreender a dimensão desse versículo? Você consegue ter entendimento do que ele representa e da responsabilidade que recai sobre os nossos ombros? De que a criação geme, aguardando com expectativa a manifestação dos filhos de Deus? Quem são os filhos de Deus, amado? Quem é filho de Deus aqui, por favor? Quem é a criação de Deus? Todos. E criatura? Exatamente. São criaturas. Não tiveram ainda a oportunidade de adoção através de Jesus Cristo. Então são criaturas ainda. Não podem ser chamados de filhos. Isso não sou eu que digo. Estou errado aí na minha... Não podem ser chamados de filhos. Mas nós somos filhos. E se essa criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos, o que você e eu estamos esperando? É legal virmos aqui domingo. É legal participarmos de grupos caseiros. É legal estar com a igreja. É legal ser igreja. É muito bom. Mas nós não podemos negligenciar o outro lado daquilo que nos imputa como responsabilidade. Nos manifestarmos ao mundo. Não ter medo. Não temer. Não se esconder. Mas sermos aquilo, ou na verdade, sermos quem Jesus nos chamou para sermos. Sem medo de ser feliz. Morrendo todos os dias. Vencendo o mal com o bem todos os dias. Em todo o tempo. Fazendo com que essa chama brilhe todos os dias. Todos os dias. Mesmo em meio às tempestades. Mesmo em meio à chuva que bate na casa daquele construtor que edificou na areia ou na rocha. Nós temos esse dever que está sobre nós, amados. E aí eu queria, em nome de Jesus, eu falei que ia ser breve, não ia me delongar, mas eu queria, em nome de Jesus, que você pudesse ter discernimento, porque às vezes nós saímos daqui e não temos... Eu sei que é difícil, você, por exemplo, algumas pessoas têm essa capacidade, eu não sou uma delas. Às vezes você lembrar o que foi falado, foi dito, às vezes nem eu mesmo lembro o que eu falei, há 2 meses atrás. Mas se nós
pusermos em prática pelo menos 10, 15% daquilo que a gente ouve, já seria um grande passo. Porque a vida com o Senhor é exatamente isso, é uma prática. É você praticar se relacionar com Ele, é você praticar buscá-lo. Na Bíblia você vai achar diversos versículos de Deus falando para o povo para buscá-lo, para bater, para procurar, para abrir, para estar junto com Ele. O anseio de Deus, desde o início, é que Ele estivesse conosco, em comunhão, o tempo todo. Então não deixa esse relacionamento cair. Não deixe essa comunhão se apagar. Eu não sei o que você pode estar passando hoje na tua vida, eu não sei quais são as crises que você pode estar passando, mas eu vou te dizer uma coisa, sair do meio do braseiro não vai te ajudar. Não vai te ajudar. Tem irmãos no nosso meio que inclusive já saíram e já voltaram. Você pode perguntar para eles se ajudou em algum momento sair do meio do braseiro, sair do meio da igreja, abandonar o Senhor. Não ajuda, só atrapalha. As coisas conosco, o processo tem que ser em Deus. Mas para isso nós necessitamos querer. Querer estar com Ele, buscar, ler a palavra, para termos entendimento de qual é a vontade dEle para nós. Isso é importante, amados. Discípulos maduros. Discípulos de Jesus maduros. Essa maturidade vai te levar a um nível de qualidade com Deus. Pô. Aquilo que você anseia, que eu anseio, que nós ansiamos. Mas é algo cotidiano. É algo que você vai levar para a tua casa, lavando louça, lavando banheiro, fazendo faxina, trabalhando. É algo cotidiano, a gente precisa entender isso. Em todo o tempo. E viver intensamente para o Senhor. Amém? Amém. Eu não sei até onde, né? Eu consegui me expressar daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Mas se você é uma das pessoas que eu falei que o pavio está fumegando, você acha que esse relacionamento com o Senhor não está fluindo? Sempre é tempo. Sempre é tempo. Corre para o meio do braseiro. Em nome de Jesus. Corre para o meio do braseiro. É tão bom a gente andar juntos, guardados pelo Senhor, pela igreja. Não vamos deixar a nossa luz se apagar, não. Não vamos deixar com que a chama do Senhor se apague. Na verdade, no Antigo Testamento, se algum sacerdote deixasse daquela luz se apagar, era uma negligência, era uma falta no trabalho dele para com o Senhor. Se eu não me engano, Eli deixou a luz se apagar, não foi? Eli. Era uma falta. É uma falta nossa deixar com que essa chama se apague dentro de nós. É uma falta nossa, porque nós somos sacerdotes hoje. Os sacerdotes da atualidade somos todos nós. Não sou eu, Bendorite, Cidinho, Ziel e William. Somos todos nós. Então é nossa responsabilidade manter essa chama acesa. E não só mantê-la acesa, mas incendiar aqueles que estão à nossa volta. Amém?